Mel Ferraz e hoje nós vamos conversar sobre esse livro que é o Profissões para Mulheres e outros artigos feministas, textos escritos pela Virginia Woolf. Então estou falando no nosso projeto de leitura conjunta de alguns livros aí da autora, que é o Lendo Virginia Woolf. Esse livro bem conhecido hoje em dia, ele possui 7 textos que são de diversos gêneros, então ensaios, cartas, palestras, resenhas e por aí vai. Vou falar hoje um pouquinho sobre cada um, porque eu acho interessante para instigar você a lê-lo, porque, sério, muito bom. São textos curtos, o livro tem um pouquinho mais de 100 páginas, então são 7. Se você dividir aí, fica realmente com textos curtos. E textos curtos que eles não vão destrinchar aí lá fundo dos temas, mas dão um vislumbre pra gente, algumas ideias muito importantes e interessantes também, a respeito também do movimento feminista, mas não apenas sobre isso, né? Uma coisa assim muito mais geral. O primeiro texto foi escrito em 1931 com uma leitura para a Sociedade Nacional de Auxílio às Mulheres, que atende à colocação profissional das mulheres, né, no mercado de trabalho, e ele foi publicado depois em 1942. Esse texto, segundo ela, existe o chamado Anjo do Lar, que na verdade é o título de um poema do escritor Coventry Patmore. Eu até tô aqui com a minha colinha, tá? Porque é muita informação. Mas, segundo ela, esse anjo do lar seria como uma censura à liberdade de escrita criativa da mulher. Isso porque é como se fosse um papel feminino na sociedade e que é preciso matar, então, essa farsa, porque a mulher, de acordo com o anjo do lar, ela não consegue falar o que pensa, então estaria vivendo aí sob uma farsa. Mas que mesmo assim, se você consegue matar esse anjo do lar, fica como um fantasma sempre rondando. Com isso, há preconceitos dos quais a gente não consegue fugir, e nesse sentido, ela coloca o homem como sendo muito mais livre, porque mesmo matando, então, nós estamos a todo momento com esse fantasma do lado, com preconceitos também em torno da gente, e a gente não consegue falar livremente sobre alguns temas, por exemplo, falar sobre o nosso corpo. E se você for parar para pensar, até hoje, isso ainda acontece. A artista, quando fala do próprio corpo hoje, sofre uma espécie de censura, enquanto que a mesma coisa não acontece com os homens. Ela vai falar na página 17 que ainda vai levar muito tempo até que uma mulher possa se sentar e escrever um livro sem encontrar com o fantasma que precise matar, uma rocha que precise enfrentar. Então, realmente, vai levar ainda muito tempo, inclusive, sei lá, depois de décadas e décadas, porque ela escreveu isso em 31, já vai fazer um século e ainda continua do mesmo jeito, né? O nome desse primeiro texto é Profissões para Mulheres e o segundo é o Nota Feminina na Literatura. É uma resenha da Virginia Woolf do livro A Nota Feminina na Literatura, escrito pelo escritor W.L. Courtney, e ela vai publicar esse texto em 1905 no The Guardian. Nesse livro do Courtney que ela vai resenhar, ele diz coisas bem engraçadas, como mulheres só escrevem futilidades, que mulheres bem famosas e talentosas, na verdade, elas escreveram como homens, então elas imitaram os homens, que a chegada das mulheres na literatura estaria matando o gênero romance, na verdade, fazendo com que ele desaparecesse, né, que é a palavra que se usa aqui na tradução. A Virginia Woolf, é claro, vai discordar disso, porque ela vai trabalhar todo o seu texto em cima da falta de educação ou da educação desigual entre homens e mulheres, que tudo isso só acontece por conta da educação que se destina às mulheres, da forma como a mulher é então educada. É bem interessante essa ideia, porque ela vai retomar isso em vários dos seus textos, inclusive aqui nesse livro. Ela bate muito nessa tecla da educação, e eu acho isso simplesmente maravilhoso. Já o terceiro texto, que é Mulheres Romancistas, publicado em 1918 num suplemento literário, é uma resenha, na verdade, do livro The Women Novelists, do Johnson, um escritor chamado Johnson, e ele vai trabalhar muito a ideia da mulher mesmo escrevendo, das romancistas, e é aí que aparece a questão do pseudônimo masculino, muito adotado por mulheres romancistas do século XIX, e até a gente vê isso até hoje, né? E na página 27 também vai
voltar, né, a essa questão, o pensamento do anjo do lar. Vai dizer que os primeiros manuscritos da Miss Burney, que foi uma grande romancista, foram queimados por ordens da madrasta. Com castigo, ela teve de ficar bordando, mais ou menos como Jane Austen, poucos anos depois, teria de esconder seus escritos embaixo de um livro quando alguém entrava na sala, e Charlotte Brontë teria de interromper o trabalho para ir descascar batatas. Miss Burney havia mostrado que era possível para uma mulher escrever romances e ser respeitável, mas o ônus da prova ainda voltava a recair sobre cada nova escritora que surgia. Na página seguinte, na 28, fala que talvez não tenha sido apenas na intenção de receber críticas imparciais que George Eliot e Miss Brontë adotaram pseudônimos masculinos. Talvez quisessem libertar a própria consciência enquanto escreviam das expectativas tirânicas em relação a seu sexo. É bem pesado, na verdade, a gente chegar a essa ideia de que não apenas essas escritoras, ao terem pseudônimos, queriam críticas imparciais, como coloca aqui, né? Mas também libertar a própria consciência. Vai mais além, né, do que a sociedade encarando essas mulheres no exercício dessa profissão, então, que é a de escritora. Tem um assunto que eu acho bem importante aqui, que é o assunto, a matéria da escrita, da criação do escritor enquanto homem e do escritor enquanto mulher. Ela aborda que os homens vão escrever o que para a sociedade é mais significante, que seriam cenários de batalhas econômicos, políticos, enquanto que a mulher escreveria algo menos significante, algo mais banal, que é a da vida do lar, né? Novamente, essa ideia do anjo do lar, que vai falar sobre criação, sobre a família, sobre o íntimo. Opa, tá quase caindo minha cola aqui. E essa diferenciação nós vemos em muitas discussões a respeito do século, principalmente do XIX, mas também do século XX, claro, né? E hoje, se você for pegar algumas também. Aí, pelo que eu entendi, a Virginia Woolf, ela vai dizer que dá pra sacar quando o escritor é mulher ou homem só pela descrição de personagens. Não sei se eu concordo muito com isso, talvez em alguns escritores, mas não em todos, né? E é interessante porque você não precisa concordar totalmente com escritores, com textos que, enfim, talvez você pense inicialmente que vai curtir 100%, 10/10. E foi isso que aconteceu em alguns momentos, tá, do livro, não só, né, nesse ponto aqui. Ela vai terminar de uma forma genial esse texto, dizendo: além disso, mesmo que os homens sejam os melhores juízes dos homens e as mulheres das mulheres, há uma faceta de cada sexo que só é conhecida pelo outro sexo. E não consiste apenas no relacionamento amoroso, não. Muito legal essa ideia. E realmente o é, né? Eu tenho uma visão sobre os homens que os homens não terão sobre eles mesmos. E o contrário também, vice-versa. Acho justíssimo nós termos ciência disso de uma forma não unilateral, sabe? Mas é uma via de mão dupla também. Aí, o quarto texto é A Posição Intelectual das Mulheres, o melhor texto desse livro. Se você não quiser ler os outros, pelo menos só leia esse. Muito bom. É uma troca de cartas entre a Virginia Woolf e um escritor, acho que de um suplemento literário, que publicou um texto falando que a mulher ela é intelectualmente inferior aos homens. E a Virginia Woolf ela vai enviar, então, uma carta-resposta a esse suplemento, a esse veículo, acho que é jornal, não sei, alguma coisa assim. Estava bem, assim, exaltada, em alguns momentos você percebe que ela está bem irritada. Em outros, ela está pleníssima, respondendo com argumentos muito sóbrios e muito fundamentados. É por isso que eu acho que esse é o melhor texto, na verdade, melhores textos, porque tem o texto dele, ela rebate, tem o texto dele de novo. Então, eu indico fortemente. É um texto que eu ficava a todo momento, é isso aí, sabe? Porque é difícil discordar com as coisas que ela fala aqui nesse texto, de tão bem fundamentado. Então, nesse texto, o autor vai defender que não acredita na ideia de que as mulheres têm condições diferentes dos homens e que elas poderiam, sim, produzir obras, coisas artísticas igualmente boas que os homens já o fizeram na história, e ele vai usar o argumento de que não existe obra alguma tão boa quanto as obras que existem e que são aclamadas
todas de autoria masculina. Aí a Virginia Woolf vai dizer que isso é falta, então, de educação, ou é culpa da educação que se destina às mulheres, de novo, a educação, o fator educação voltando aqui como uma ideia central no texto, e também que falta oportunidade igual às mulheres. Então, que essa questão de condição igualitária é furada. Isso faz total sentido, porque se, vamos lá, hipoteticamente, as condições femininas fossem iguais às dos homens e fosse só uma questão de inferioridade da sua produção, essa produção inferior, ou pelo menos mediana, deveria existir. Mas não é o que acontece, nem mesmo essa produção inferior e ruim se mostra. Se nem isso existe, é porque não existe nem a oportunidade dela desenvolver, da mulher desenvolver algo mediano e raso. Aí, então, a Virginia rebatendo fortemente essa ideia esdrúxula. É nesse mesmo texto, no final, que ela vai ficar um pouco incomodada demais e vai dizer que o fato, como penso que havemos de concordar, é que as mulheres, desde os primeiros tempos até o presente, têm dado à luz toda a população do universo. Essa atividade toma muito tempo e energia. Aí ela vai, né, abordar a questão reprodutiva e de que é bem mais complicado para a mulher nesse sentido. O final desse texto é fenomenal, vou até ler para vocês, mas o que é necessário não é apenas a educação, é que as mulheres tenham liberdade de experiência, que possam divergir dos homens sem receio e expressar claramente suas ideias, pois não concordo com Falcão Afável, que é o pseudônimo do cara que estava escrevendo o texto, que homens e mulheres sejam iguais, que todas as atividades mentais sejam incentivadas para que sempre exista um núcleo de mulheres que pensem, inventem, imaginem e criem com a mesma liberdade dos homens e, como eles, não precisem recear o ridículo e a condescendência. Essas condições, a meu ver, muito importantes, são dificultadas por declarações como as de Falcão Afável e tal, pois para um homem ainda é muito mais fácil do que para uma mulher dar a conhecer suas opiniões e vê-las respeitadas. Não tenho dúvidas de que, caso tais opiniões prevaleçam no futuro, continuaremos num estado de barbárie semi-civilizada. Pelo menos é assim que defino a perpetuação do domínio de um lado e de outro da servilidade, pois a degradação de ser escravo só se equipara à degradação de ser senhor. A resposta desse Falcão Afável é de, sei lá, 2 linhas. Ele diz que se a liberdade e a educação das mulheres são dificultadas pela expressão de minhas opiniões, não discutirei mais, ponto final. Aí a Virginia Woolf calou ele mesmo, né? Então esse texto é muito bom, sei lá, é uma aula de como rebater o próximo com argumentos bons e com respeito, tá? Aí o próximo texto é Duas Mulheres. Ele, na verdade, sim, eu gostei dele mais ou menos, mas é a resenha de 2 livros que ela publicou em 1927, eu até tô anotando aqui porque passou bem batido pra mim, na verdade. Sobre 2 mulheres diferentes que ambas se apoiam, mesmo tendo visões diferentes. Isso é muito, muito legal de ver. Eu acho que é o que eu mais gostei, assim, de notar nesse texto. Na página 54 vai dizer que o opressivo e sufocante era o que podemos chamar de educação negativa, que decreta não o que se pode fazer, e sim o que não se pode fazer. De novo, o fator da educação aqui muito importante nos textos da Virginia Woolf. O 6º texto é Memórias de uma União de Trabalhadoras, que ela publicou em 1930. É um prefácio, na verdade, é uma coletânea de textos escritos por trabalhadoras. Eu achei fundamental esse texto aqui no meio desse livro, porque é nele que a Virginia Woolf vai se colocar muito consciente ali no meio da discussão inteira, assim. Consciente de sua posição enquanto mulher, sim, mas também enquanto mulher burguesa. Ela se incomoda bastante em relação a isso. Ela vai dizer na página 77, temos banheiras e dinheiro. Portanto, por mais que nos solidarizássemos, nossa solidariedade era, em larga medida, fictícia. Era uma solidariedade estética, a solidariedade do olhar e da imaginação, não do coração e dos nervos. E essa solidariedade é sempre fisicamente incômoda. Você vê como que incomoda mesmo a Virginia Woolf, né? Ser assim, um pouco mais abastada, na verdade, bem abastada do que essas mulheres das quais ela está falando, essas trabalhadoras que ela passa a observar em reuniões que vão desenvolver essa consciência de grupo das mulheres que se reúnem para discutir questões políticas
culturais, inclusive em relação ao sufrágio, que naquela época elas nem tinham acesso, né? Elas não podiam votar, mas que ainda assim elas discutiam coisas políticas, por exemplo. Por fim, o último texto, o sétimo, que se chama Ellen Terry, vai falar sobre a Ellen Terry, uma atriz muito conhecida no teatro shakespeariano e talentosíssima. Para essa atriz, na verdade, muito havia de conflito entre a vida profissional, então porque ela era realmente talentosa, extremamente conhecida, mas também com esse conflito com a vida doméstica. Ela sonhava para si uma vida no campo, com a família, enfim, mas ela se incomodava muito porque o lugar dela era ali na ribalta. Então, a Virginia Woolf ela vai discutir bastante sobre esse conflito que há muito e até hoje no âmago da mulher, do feminino. Justamente colocar na balança o que é profissional e o que é doméstico e o que é familiar, tentar separar isso e dar vazão para cada um desses lados. Coisa que para o homem isso é muito mais atenuado, né? Não posso dizer tanto hoje, mas ainda assim a gente vê isso. E é muito bonito a Virginia Woolf falando de alguém tão talentosa, que não se via enquanto talentosa, né? Ela se subestimava muito, a Ellen Terry, e a Virginia Woolf ressaltando, então, esse talento dessa grande artista, principalmente discutindo essa questão doméstica, tanto que, enfim, vai falar bastante sobre a vida dessa mulher. Muito legal esse livro, gente, no total, assim, eu precisei falar um pouquinho de cada texto para vocês entenderem o que eu achei, qual a importância de cada um deles aqui nessa coletânea, que, vejam bem, não foi publicada por ela, tá, Virginia Woolf? Ela não se dizia feminista, assim, né, abertamente e tal. Ela tinha ideias abertamente feministas, mas ela não se definia. Então, na verdade, essa questão de definição na vida da Virginia Woolf foi, né, bem assim interessante porque ela não gostava de se definir em vários sentidos, aspectos, inclusive sexuais. E Virginia Woolf, para mim, vocês sabem, né, sou um pouco parcial para falar, mas esse texto aqui me trouxe um pouco dela enquanto pensadora. E eu gostei disso. Nós estamos lendo bastante romances, né? Aqui nós tivemos um contato maior com a Virginia Woolf, pessoa, pensadora, intelectual. Então eu gostei muito. Fica a minha forte indicação para você que gosta desse tipo de texto, de não ficção. Enfim, para te fazer pensar. Justamente esse texto vai fazer, com certeza. Espero que vocês tenham gostado então do vídeo, não se esqueça do seu joinha, é muito importante pra mim, aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!